confiança do consumidor dos Estados Unidos sofreu uma forte queda no mês de maio e, com isso, foi para uma mínima recorde no mês. Segundo a Universidade de Michigan, o índice de confiança do consumidor caiu para o patamar de 44,8 pontos nesse mês. O resultado que veio bem abaixo do consenso da agência Reuters, que previa a manutenção do indicador. O aumento dos preços da gasolina, devido à guerra no Oriente Médio, alimentou o nervosismo entre os consumidores. E para a diretora da pesquisa, o custo de vida continua a ser uma forte preocupação. Cerca de 57% dos consumidores mencionaram de forma espontânea que os preços altos estavam corroendo as finanças pessoais. A pesquisa também mostrou que as expectativas de inflação subiram tanto no curto quanto a longo prazo. A estimativa da inflação para o próximo ano subiu para 4,8%. Já em 5 anos, as expectativas dos consumidores subiram para 3,9% do avanço dos preços. E a guerra no Oriente Médio acendeu esse alerta, sinal de alerta para a maior economia do mundo, ao levar os preços do petróleo, do gás natural, aos maiores patamares em 4 anos. A disparada do preço de energia diante do impasse e da restrição de trânsito no Estreito de Hormuz reacendeu o temor da inflação nos Estados Unidos, derrubando a confiança do consumidor, como a gente trouxe agora para você. Para te analisar esse cenário, o que esperar da economia dos Estados Unidos nos próximos meses, a gente conversa com Bruna Aleman, Head de Internacional da Nomos. Bruna, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer ter você aqui. Imagina, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Bruna, a gente tem acompanhado uma inflação desancorada, a gente tem acompanhado essa piora nas expectativas dos consumidores, do setor privado como um todo. Um consumidor já cansado, principalmente das tarifas comerciais impostas por Donald Trump ao longo desse primeiro ano de mandato, a posteriori essa incursão no Irã que eleva o preço da energia e, evidentemente, tem um impacto em toda a cadeia produtiva que chega ao bolso do consumidor final. Eu queria entender exatamente qual é a situação atual da economia norte-americana? Porque se a gente olha também para o mercado de trabalho, havia uma expectativa muito mais nociva do que aquilo que a gente vê hoje. Eu queria, num contexto geral, uma análise sua sobre o nível de atividade, incremento de preços e mercado de trabalho. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, só para contextualizar, eu acho que a gente traz muito essa questão de Estados Unidos, mas a gente precisa lembrar que o principal impacto desse canal de transmissão da guerra, né, tudo que está relacionado à guerra, afeta a economia americana em relação à inflação, porém o FMI já alertou que, embora o impacto seja sobre o crescimento global seja desigual, a inflação vai Unidos, mas para todos os países, ou relativamente mais altas, sendo que em muitos países, se a gente consegue observar, não conseguiram descer, apesar de ter esses cortes de juros, eles não conseguiram descer até o patamar pré-pandemia, porque tudo que está acontecendo, na verdade, é o imbróglio e uma bola de neve de determinadas situações que nunca tivemos, dada a economia global que temos hoje, dado o cenário da economia global que temos hoje, colocado aqui numa tese econômica. Então, grande parte dos economistas também estão tentando desenhar esses novos modelos que estão sendo direcionados e como eles estão sendo impactados. Porque se friamente o que a gente deveria enxergar hoje é uma recessão dentro dos Estados Unidos. A pressão inflacionária que está na economia americana, logicamente, com esses juros relativamente altos, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, no mercado internacional, há 8 anos atrás, a taxa de juros de determinados investimentos de renda fixa nos Estados Unidos, o retorno era de 0,25%, ou seja, uma inflação relativamente baixa que não havia nenhum espaço ou não cabia nenhuma taxa de juros muito mais alta do que isso. E uma bolsa de valores extremamente, que a gente fala, né, a bolha da bolsa de valores ou o bull da bolsa de valores, quando todos os investidores ansiosos vão buscar relativamente mais retorno, buscando cada vez essa bolsa de valores relativamente mais alta. Mas os dados da economia americana mostram que a economia está se aperfeiçoando e se acomodando
ao novo cenário de taxa de juros relativamente mais alta. Ou seja, você tem um desequilíbrio entre os meses, a gente tem conversado muito aqui sobre determinados dados de emprego, que às vezes não são gerados empregos muito acima do esperado, às vezes muito abaixo do esperado, mostrando uma economia relativamente resiliente, até porque a gente precisa apresentar aqui que a relação de trabalho nos Estados Unidos, ela é relativamente, na sua grande maioria, informal, ou seja, pagamento por hora, sem contrato formal como a gente conhece aqui no Brasil. Então, conforme a economia está andando, um pouco em crescimento, um pouco estagnado, um pouco em crescimento, um pouco estagnada, um pouco de queda, um pouco estagnada, esse dado de emprego e inflação, ele vai se sobrepondo e desenhando junto. É uma economia muito mais dinâmica do que a gente conhece, por exemplo, aqui no Brasil. Então, o que está se mostrando, a economia, ela está uma economia relativamente resiliente, não trazendo a sua queda, né? Só que, ao mesmo tempo, essa resiliência torna inviável, até num curtíssimo prazo, esse determinado corte de juros. Ou os Estados Unidos faz uma questão fiscal muito grande, porque isso atrapalha bastante para o pagamento de juros do Tesouro Americano. Quando o mundo está dessa forma, principalmente no caos geopolítico, o dinheiro acaba indo para o investimento mais seguro do mundo, que hoje é considerado o Tesouro Americano. E esse juros alto vai crescendo a dívida americana, que está se comprometendo a pagar esses juros relativamente alto todos os meses, principalmente de curto prazo, para os mais diversos investidores globais que acabam alocando dinheiro lá. Então, acaba sendo uma faca de dois gumes, se assim a gente pode dizer, porque a necessidade do corte de juros, ao mesmo tempo que isso está fomentando a economia americana. Então, toda essa decisão relacionada à economia vai acabando indo muito para o fiscal e para as decisões, que é muito difícil isso acontecer, presidenciais dos custos públicos, e a guerra acaba aumentando muito, principalmente no setor de defesa, e aí acaba pressionando mais o governo e não uma decisão econômica em si. Bruna, é muito interessante você trazer essa série de componentes e você mencionar inclusive a condução da política monetária lá nos Estados Unidos, isso porque a gente tem um cenário que é muito curioso, porque não há um consenso, por exemplo, de onde vai parar a taxa de juro norte-americana. Virou praticamente aquele meme, aquela trouxa, brincadeira de juro pode subir, cair ou ficar parado. A gente tem, de acordo com o CME Group, se a gente olhar para a última decisão de política monetária de 9 de dezembro de 26, uma probabilidade de 31,4% de manutenção no patamar atual, ou seja, passariam reuniões e reuniões aí com essa mesma taxa de juros. 42,6% de uma probabilidade de uma taxa entre 3,75% e 4%. 21% de uma taxa de 4 a 4,25%, 4,25 a 4,5% é uma probabilidade de 4,6% e a probabilidade de uma taxa um ponto percentual maior no intervalo de 4,5 a 4,75. Dado esse cenário de completa incerteza e evidentemente também queria puxar para a última reunião do FONC essa ausência de um consenso, principalmente sobre o tom dado pelos canais de comunicação oficiais do Federal Reserve, eu queria entender exatamente o que a gente pode esperar da condução da política monetária, da política de juros, e o quanto a gente sabe, né, que isso praticamente baseia toda a questão de atração de investimento, câmbio, etc. Eu queria entender exatamente para onde que a gente vai. Eu acho que os investidores globais, tá? Quando eu falo investidores, é como o mundo está enxergando quem injeta dinheiro, né? O do mundo inteiro. Nós estamos vivendo em tempos obscuros de curtíssimo prazo. Esse é o cenário. E é muito difícil a gente ver isso. A economia não gosta de cenário imprevisível e curtíssimo prazo. Pelo contrário, a previsibilidade, confiança e cenário de segurança é o essencial para você fomentar o mercado financeiro ou qualquer economia global. Mas a gente tem os riscos geopolíticos que estão se estendendo desde a época do início do conflito da Ucrânia. Então, essa questão energética, que é o principal ponto de inflação, não só nos Estados Unidos, mas em outros determinados países, acaba trazendo totalmente essa imprevisibilidade. E esse posicionamento do Fed, se a gente olha, né, do FONC, então a reunião deles, nada mais é do que eu comentei ali no início.
nós economistas estamos também tendo que reavaliar o que nós sabemos sobre teoria e como a economia está se comportando, sendo muito sincera. Então, essa discrepância de determinadas decisões nada mais é do que linhas econômicas diferentes, às vezes mais conservadoras e outras mais agressivas, tentando entender por que que o cenário está dessa forma. Porque friamente, se trouxer aqui para você, nos patamares que estão e com esse conflito geopolítico, já era para a inflação ter disparado, já era para a economia americana ter entrado numa determinada recessão, principalmente com a dívida pública que ela está ali estacionada e causado talvez até uma recessão global, tempos sombrios que nós já vimos em determinados cenários, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, dentro deste mesmo período, a confiança ainda, pelo menos no curto prazo e na economia americana, que era para ter se enfraquecido, se nós olharmos o livro de economia em si, pelo contrário, existem máximas relacionadas, apesar de um crescimento não ser tão grande, existem empresas que estão atingindo as suas máximas na Bolsa de Valores americana, principalmente com operações de curtíssimo prazo, que a gente fala que é o realizar lucro. Bruna, o que está acontecendo? O investidor está tentando enxergar quais serão os próximos passos. Eu comentei dentro ali no cenário já da Ucrânia, agora quando a gente vem para essa questão do Oriente Médio, nós estamos em uma fase onde determinada, não que os Estados Unidos vai perder a sua hegemonia, mas é a primeira vez que nós vemos outros locais com determinadas participações e também com peso muito grande nas decisões que, por exemplo, a economia americana deve tomar ou inclusive os gastos que ela está fazendo de uma maneira tão globalizada. Nós temos outra figura como a China, nós temos o Oriente Médio, países que estão interferindo, inclusive em outras economias. São cenários desafiadores que a história da economia ainda não olhou. Então, essa divergência nada mais é do que um olhar extremamente crítico de qualquer decisão exige um risco. E eu acho que o Fed, o FONC, eles estão sentados ali e eles vão ter que olhar quais são os riscos que eles querem tomar. Com base no quê? Alguns dados econômicos deverão ter um grau de importância do mais importante, o que é o prioritário e o que é menos prioritário. Utilizar todos em conjunto determinada decisão, agora não é o momento. Eles não estão entrando em convergência em tudo que os economistas, teoricamente, já estudaram. Pois é, né, Bruna? Com essa ausência de convergência e mais componentes nesse balanço de riscos, duas coisas me chamaram bastante atenção, acho que do mercado inteiro, quando a gente leu essa semana a ata do FONC, né, justificando a manutenção dos juros na última reunião, que envolvem, claro, óbvio, os riscos inflacionários da guerra no Oriente Médio, mas também essas nuances que tangem aos investimentos em inteligência artificial, com uma perspectiva inflacionária de custos agora, mas com uma perspectiva também de desinflação a longo prazo, exatamente por causa de uma demanda menor por mercado de trabalho. O que você falou, né? Uma série de mudanças muito significativas que a gente tem acompanhado nos ditames dos fundamentos econômicos dos Estados Unidos. Conversei com Bruna Aleman, Head de Internacional da Nomos. Bruna, muito obrigado pela disponibilidade sempre de conversar com a gente. Imagina, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. É sempre nossa. Até mais.